Boa noite, telespectadores. No Plantão Unimed de hoje, vamos conversar com a doutora Luciane Allgaier, médica dermatologista, cooperada Unimed, que está conosco aí para falar dos principais problemas da pele. Tudo bem, doutora Luciane? Oi, boa noite, Eliane, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, telespectadores. Obrigada pelo convite inicialmente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pele. Bem, Luciane, é um prazer tê-la conosco também, não é? Trazendo informações que são fundamentais, não é? Para que as pessoas, especialmente, não se automediquem quando são coisas da pele, especialmente, não é? Mas, para a gente começar, vamos falar de um assunto bem corriqueiro, mas não menos importante, muito prevalente e que incomoda muita gente, que é a acne, né? Então eu gostaria de te perguntar, o que é a acne? Bom, na verdade a acne ela é um distúrbio do folículo piloso, onde existe uma hiperproliferação de bactérias. Essa hiperproliferação ela acontece secundária a um aumento de produção de sebo, que é o colesterol e o triglicerídeo que é produzido na glândula sebácea. E quando isto acontece em jovens, que é muito frequente, principalmente na adolescência? Bom, a adolescência, hoje a gente vê que é muito mais comum do que antigamente os adolescentes procurarem o tratamento para acne, mesmo quando ela é mais leve, né? Os pacientes têm mais acesso mais rápido à saúde, a médicos, a tratamentos. E, enfim, a patologia ela é sempre a mesma. E nos adolescentes, assim como nos adultos, também pode ser causado por uma alteração tanto hormonal quanto genética. Bem, olha, então temos aí, né, várias possíveis causas, mas, né, de uma forma mais popular, as pessoas chamam de cravos e espinhas, não é? Qual é a diferença deles? Bom, o cravo, na verdade, é o que a gente chama de comedão. O cravo é aquele ponto branco ou é aquele pontinho preto que ele não está inflamado. A espinha, então, é aquele processo inflamatório, onde a gente vê que tem pus, que tem um nódulo, ou seja, tem um abaulamento maior na pele. Então, essa é a diferença. E aí, a gente vai para os graus diferentes de acne, né? Que a acne vai do grau 1 até o grau 4. Bem, vamos então mais ou menos definir o que seria grau 1, 2, 3 e 4. Bom, o grau 1 é aquela acne bem inicial, que são os cravinhos, os cravos. Aí a grau 2 é de cravo a uma espinha mais leve, um processo inflamatório mais leve. O grau 3 a gente já tem um processo inflamatório mais severo, com mais pústulas, que a gente chama, que são as espinhas maiores, dolorosas, podem ter bastante nódulos também. E o grau 4 é um grau bem grave, onde o paciente pode, inclusive, fazer febre, pode ter alteração no hemograma com leucocitose, que são as nossas células de defesa, que aumentam muito. E às vezes pode até haver necessidade de internação de um paciente com acne grau 4. Eu, particularmente, nunca peguei, graças a Deus. É algo bastante raro. Bastante raro, mas enfim, ela pode acontecer, inclusive, como reação a alguns tratamentos atuais para acne também, infelizmente. Bem, doutora Luciane, existem também fatores externos que eu creio que possam contribuir, não é, com o surgimento das acnes, não é? Talvez uma higienização ou, não é, algo do tipo. O que se poderia fazer preventivamente?
Bom, preventivamente é o skincare, né? O paciente tem que ter um asseio da sua pele, lavar com sabonetes específicos, principalmente na adolescência, onde eles produzem mais oleosidade, mais sebo na pele. A gente tem muitos produtos que controlam a oleosidade durante o dia, porque a gente sabe que vai produzindo, mesmo lavando, mesmo higienizando, vai produzir ao longo do dia. Mas às vezes isso não é o suficiente. Às vezes o processo, a evolução da acne, ela vai se dar apesar dessas tentativas, né? E aí não tem alternativa a não ser fazer tratamentos, principalmente hoje em dia orais. Bem, na verdade, o correto é não fazer nada antes de consultar a especialista, não é? Para que ela possa dar a melhor orientação, porque toda pele é diferente, não é? Uma pessoa é diferente da outra, tem coisas que influenciam, não é? Outras doenças, talvez até, condições internas, não é? Então, não é? Avaliar bem isso, qual seria a causa e o que fazer e o grau de acne, não é? É muito importante para determinar o que usar, porque o que a gente vê é que, principalmente entre adolescentes, mas também entre outros, né, outras faixas etárias, sempre alguém diz, usa isso, usa aquilo, aí vai na farmácia, o farmacêutico, né, o balconista indica alguma coisa, né, e vai passando coisas. Então, eu creio que realmente, né, os tipos de pele, como lidar com cada uma, deve ser determinado a um exame mais minucioso, não é? Com certeza, inclusive na época que a gente vive, que é a época da internet, onde todo mundo tem acesso, muitas vezes o paciente, ele chega no consultório e ele vem, além de ter o seu diagnóstico, ele vem querendo um tratamento específico, né? Então a gente também tem que saber lidar com isso, que é muito acesso a muita informação, mas o paciente ele não consegue distinguir o que realmente ele necessita ou não, né? Então sim, sempre entrar em contato com um especialista, consultar, porque ninguém melhor que o teu dermatologista para saber indicar o melhor produto para o tratamento da pele e principalmente da acne. Mesmo os casos leves, não é? Para acertar melhor aí, não é? E não haver desperdício de tempo nem de dinheiro, não é? Com produtos que não são indicados. Mas, Luciane, existe, não é? Muitas pessoas que têm mania de espremer as espinhas, né? Apertar as espinhas, né? O que tu dizes sobre isso? Igual as cicatrizes. Certamente, espremer as espinhas, dependendo do grau da espinha, vai formar uma cicatriz ou uma mancha, então a gente contraindica completamente. Além do simples ato de espremer a espinha, o paciente, e existem vários relatos de casos, onde o paciente espreme e ele acaba tendo complicações dessa espremedura. Quando eu estava na minha residência, nós tivemos um paciente que ele espremeu uma espinha na região nasal. A drenagem linfática da região era para meninge, para seio nasal, foi para meninge, ele fez uma meningite estafilocócica, que é um quadro bem grave. Gravíssimo, porque ele espremeu uma acne, uma espinha. Então, na verdade, as pessoas não têm muita noção disso, né? Que não é só o fato cicatriz, mancha, mas existem coisas mais graves que podem advir disso, uma celulite de pele, né? Então... eu agora também contando um caso que vi, né? Peguei uma moça que veio consultar também por apertar uma espinha no nariz. Ela veio com um nódulo, um abscesso enorme, horrível, assim, realmente muito grande, muito feio, né? Então, gente, não faça isso, né? E principalmente aí a nossa Unimed, não é?
tem aí os profissionais, né, indicados que você pode consultar, mesmo, né, nos casos mais leves ou quem sabe até preventivamente para, né, já prevenir, quem sabe desde cedo também o envelhecimento da pele, não é? Entre outras coisas. Mas a gente vai fazendo um breve intervalo comercial e já voltamos aqui com a doutora Luciane Allgaier. Estamos de volta com a doutora Luciane Allgaier, médica dermatologista, cooperada Unimed, que nos falava no primeiro bloco a respeito da acne. E para encerrarmos esse assunto, antes de passarmos ao próximo, eu ainda gostaria, Luciane, que tu falasse sobre a questão daquelas cicatrizes profundas de acne que a gente vê muitas vezes, né, aqueles furos que ficam permanentemente na face, mais em homens até eu creio, e nas costas também, não é? São bem comuns, e isso tem tratamento, essas cicatrizes podem ser tratadas. Hoje, né, temos também aí um medicamento, né, bem conhecido, que graças a Deus tem que ser com muito controle médico, né, que talvez seja um dos recursos, mas eu gostaria que tu falasse sobre isso então. Eu acho que hoje o principal objetivo do tratamento da acne, principalmente tratar a acne e prevenir essas cicatrizes, porque até pouco tempo atrás nós chamávamos de cicatrizes indeléveis, ou seja, ela não tinha tratamento, né? O tratamento era doloroso, era um tratamento com peelings antigamente de ácido tricloroacético, muito agressivo, muito doloroso, e o resultado era muito ruim. Eu acho que hoje a minha melhor experiência e que não é traumático para o paciente, que dá muito resultado logo na primeira sessão, é um procedimento para essas cicatrizes profundas, que são os famosos buracos na pele, se chama de Skin Buster, que não é um preenchimento com ácido hialurônico, ele é ácido hialurônico, mas a gente faz uma espécie de mesoterapia na cicatriz da acne, e é fantástico. Depois de 30 dias da primeira sessão, as cicatrizes praticamente, se ela não é muito profunda, ela desapareceu. Semana passada eu revisei uma paciente, ela fez uma única sessão e as cicatrizes incomodavam muito e simplesmente apenas com uma sessão desapareceu completamente. E não que maravilha, hein? A autoestima vai lá em cima. E não é invasivo, não retira o paciente, né, do seu trabalho, da sua faculdade, não tem efeitos colaterais. Então, para mim, para essas cicatrizes de acne, é a minha preferência atualmente. Olha, então, né, uma bela solução, porque realmente depois de instaladas, né, não tem como, né, sair se não for com procedimentos, né, desse tipo. E que outros problemas estéticos, assim, as pessoas se queixam mais e que poderia ser tratado? Bom, eu acredito que as principais queixas estéticas que eu pego no consultório é em relação ao envelhecimento fisiológico mesmo, que a gente sabe que começa a partir dos 27 anos, começa muito cedo. As mulheres têm ficado muito atentas hoje à flacidez, tanto a flacidez facial, flacidez de pescoço, flacidez corporal, que às vezes a paciente é uma atleta, mas tem flacidez corporal, né? Na pele. Exatamente, na pele. Músculo forte, mas a pele tá flácida. Flácida, né? E hoje a gente tem tratamentos maravilhosos para flacidez. Nós dermatologistas costumamos dizer que quanto mais cedo começarmos a tratar, a fazer o nosso banco de colágeno melhor, né? Ou seja, não vamos deixar cair tudo para depois tentar
melhorar, porque a lei da gravidade, ela é sempre para baixo, né? Então a gente usa muito os bioestimuladores de colágeno, que para mim foi uma invenção fantástica, funciona muito bem, tanto para flacidez do próprio envelhecimento, como pacientes que perderam peso, depois de cirurgias bariátricas, que têm flacidez e que não querem se submeter a por exemplo, uma cirurgia plástica. Sim. Que já é um processo mais invasivo, não é? Exatamente. E esse procedimento ele é feito em consultório e o paciente sai daqui e é vida normal, né? E realmente funciona muito bem. Outras queixas que eu vejo bastante, outra queixa é o melasma. Isso afeta muito a autoestima, tanto de homens quanto de mulheres. São aquelas manchas na face. São manchas na face, aquelas famosas manchas da gravidez, mas que nem sempre ocorrem por causa da gravidez, né? Então, geralmente são manchas muito difíceis de tratar. A paciente já tentou diversos tratamentos antes, não teve sucesso, ou às vezes até piorou. Então, é uma paciente que já vem com a autoestima muito abalada, porque como elas referem, ou eles, os pacientes referem, que a primeira coisa que eles enxergam quando eles acordam é a mancha. Então, pode ser uma pessoa muito bonita, ter uma fisionomia muito bonita, ela não vai se enxergar assim. Eu conheço pessoas que a primeira coisa que fazem ao acordar, né, após lavar o rosto, é passar uma base para disfarçar. Não deixo nem o marido, o namorado, né, ver de tão, assim, ruim que acham, né. E também por falar nisso, muitas pessoas têm problema de olheiras, que também fica um afundamento assim escuro dos olhos, não é? E isso é independente da idade, não é? Sim, olheira é uma queixa muito comum e eu diria que hoje é uma das patologias que eu acho mais difícil de tratar. Por quê? A gente tem uma melhora da olheira quando ela é profunda. Quando quando o coxim de gordura, ele já não existe mais ou existe de uma forma muito amena, né? Ali tu consegue melhorar como? Com preenchimento. No entanto, as olheiras que são vasculares, ou seja, aquelas olheiras roxas, ou as que são pigmentares, as marrons, é um distúrbio de coloração. E aí é que vem a dificuldade do tratamento, porque aí o preenchimento, que é uma das melhores opções, ele não vai fazer efeito. E aí, realmente, eu particularmente, quando isso acontece, eu não indico o procedimento, aliás, eu contraindico absolutamente, porque o paciente ele tem que estar satisfeito com o resultado. Sim. Isso é uma coisa importantíssima. Né? Não adianta você fazer um procedimento e não ver resultado, ou como eu tenho muitas vezes que eu atendo pacientes que me relatam, eu fiz o procedimento e piorou. E aí, não é verdade, porque não tinha indicação, provavelmente. Exatamente, então a indicação, ela sempre é soberana. E então a gente tem que cuidar muito com as modinhas, porque em estética, todo dia tem uma novidade, todo dia tem um lançamento, então a gente tem que discernir o que funciona e o que realmente não funciona. Ou seja, né, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mais ou menos é um ditado bíblico. Bem, Luciane, uma coisa que incomoda muito as mulheres mais maduras, as manchas nas mãos. Ah, sim, as famosas melanoses solares. Faça o tratamento quando essas manchas estão bem no início. Quanto maior a quantidade de manchas, mais difícil o tratamento, porque sempre vai haver uma diferença de coloração pós-tratamento, né? E quanto maior a quantidade de melanoses, então, maior a diferença de coloração. E outra queixa muito importante também, falando em mãos, é a perda... Sim. Da gordurinha e o aparecimento dos vasos sanguíneos, das veias, né? E isso é uma coisa também que as mulheres
procuram muito tratamento. E o tratamento ele é muito eficiente também, feito sempre em consultório. Sim, é muito importante, né? Porque a própria idade faz com que a pele vá ficando mais fininha, perdendo colágeno, né? Mas o bom é saber que tem solução, então. Tem solução, exatamente. E uma coisa bem importante que eu sempre falo para os meus pacientes, para as minhas pacientes, o quanto antes a gente começar a tratar, a prevenir, principalmente prevenir, porque hoje a gente sabe que medicina é prevenção. Não é só tratamento, né, doutora Eliane? Ela sabe. Então, o quanto antes a gente começar, melhor. Muito melhor prevenir do que remediar, não é? Tá aí outro ditado. Mas, doutora Luciane, nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, porque, né, eu gostaria de falar sobre botox e tantas outras coisas, não é? Que hoje as jovenzinhas antes dos 30 já sabem que tem que fazer, né, como prevenção. Mas isso, né, é assunto para uma próxima entrevista e, de momento, quero te agradecer muito por estar conosco trazendo essas informações. Muito obrigada. Obrigada obrigada a vocês por me ouvirem e obrigada novamente pelo convite, foi um prazer. Igualmente. E nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.